Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Iremos aqui fazer uma breve revisão aqui da lição de jovens, não é isso? Me perdoe por não ter gravado a tempo, mesmo assim eu vou gravar, né? Houve alguns contratempos. A lição é a lição número 3, onde quem segue a Cristo estuda a palavra, certo? O texto áureo, o texto principal diz o seguinte: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Está lá em Atos capítulo 8, versículo 30. O primeiro capítulo aqui diz o seguinte: o cristão como missionário nato, não é? O segundo, o cristão como discipulador por natureza, e o terceiro, o cristão como servo. Então, meus irmãos, uma lição muito boa, não é, para o nosso aprendizado, não é isso? Então nós vemos aqui que a lição é muito boa. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, né, quem segue a Cristo, ele deve estudar a palavra de Deus. Vamos lá. Por que estudar? Nós vemos aqui que... Deixa eu vir para o lado de cá. Nós vemos aqui que a Bíblia, certo? A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, certo? A nossa única regra de fé, certo? Então, se eu creio que a Bíblia é a minha única regra de fé, então eu tenho que entender ela, estudar ela, porque assim eu terei conhecimento, certo? Nós vemos aqui que a Bíblia, ela é a mente de Deus, certo? A mente de Deus. Então, se eu estudo a Bíblia, se eu procuro entender a Bíblia, eu estou procurando entender a mente do Criador, certo? Qual é o propósito, certo? Cada ser humano tem um propósito. Claro que muitos se entregam ao pecado, se entregam à devassidão, se entregam à concupiscência da carne, né? E por aí vai. Então eles deixam de ter um propósito, porque eu acredito que todo ser humano tem um propósito, mas muitos têm fugido desse propósito, certo? Então nós vemos aqui que é uma lição muito boa, né? Esse conhecimento da Bíblia nós não adquirimos nas faculdades, infelizmente hoje nas universidades, a não ser que você faça um curso de teologia, né, ou voltado para a teologia. Caso contrário, esse conhecimento nós não encontramos ela não é adquirida de meios humanos, né? Esse conhecimento ele vem de Deus. Estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelando aquele ou aquela que está estudando a palavra de Deus e vai lhe dar entendimento. Nós vemos aqui em Provérbios, né, que o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E para temer a Deus nós temos que conhecer a Deus. E para conhecer a Deus nós temos que estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a mente de Deus, certo? Vamos lá. Nós vemos aqui, vamos ler aqui. Veja que interessante, né? Nós vemos aqui, quem segue a Cristo deve estudar a palavra, né? Porque o estudo traz conhecimento. Nós estudamos, às vezes estuda, desculpa, a gente estuda às vezes faculdade, cursos, na escola, tudinho, e a gente adquire conhecimento, e tudo isso é bom. Vou dar um breve exemplo aqui, né? No livro de Gênesis 47, né? Nós vemos aqui 47, versículo 6, nós vemos aqui que Gênesis 47, 6, nós vemos que o José ele levou a sua família, né, seu pai e alguns de seus irmãos, diante de Faraó, para apresentar a família para Faraó, né? Então nós vemos aqui que o Faraó ele recebe bem ali e ele diz: olha, se há entre vós alguém com conhecimento, no caso na área, né, que coloque ele sobre a frente para criar os animais ali do reino do Egito. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o estudo da palavra de Deus traz conhecimento, né? O estudo da palavra de Deus traz conhecimento não somente no mundo, no meio teológico, mas estudar a palavra de Deus nos ensina a orar, nos ensina a buscar a face de Deus, e Deus ele é retentor, ele é o dono de todo o conhecimento, certo? Então Deus pode dar, por exemplo, vou dar um breve exemplo aqui. José, na época de José não tinha Bíblia, certo? O que José tinha era a tradição oral, que ele escutou do seu pai, que o seu pai escutou do seu pai, e assim, de Abraão para Isaac, para Jacó, Jacó passou para seus filhos, né, principalmente ali para José. Então, não tinha palavra, mas o conhecimento que José tinha de Deus fez ele resolver problemas
no mundo ali no Egito ali, certo? Que nenhum dos sábios da época que os maiores estudantes da época ali do Egito não conseguiram resolver. Então o estudo da palavra de Deus nos traz conhecimento também para resolvermos problemas do dia a dia, certo? Então Gênesis 4:6 diz que Faraó disse: olha, se tiver entre alguém entendido no meio dos seus irmãos, que ponha ele sobre cabeças para cuidar dos animais ali do Império Egípcio. Vamos ler lá Oséias, no livro de Oséias, capítulo 4, nós vemos aqui a importância de estudar a palavra de Deus. Oséias 4:6 diz o seguinte: olha, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei da tua descendência, né? Mas veja aqui, o povo perece por falta de conhecimento. Né? Você pode ver aqui, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, meus irmãos, o estudo da palavra de Deus não permite nós cairmos em destruição, certo? Como diz aqui, como a gente acabou de ler aqui, Oséias 4:3. O povo perece por falta de conhecimento. Isso foi palavras, né, descritas ali pelo profeta Oséias. Nós vemos aqui que relata que o próprio Deus tinha falado ali para ele. Então, estudar a palavra nos traz conhecimento, certo? Vamos lá. Nós vemos aqui, olha, que a partir de Filipe, certo? O evangelho, ele sai das portas de Jerusalém. Não quer dizer que o evangelho até então não tinha sido pregado para outras pessoas, né? Mas nós vemos aqui que a partir de Filipe ali, o evangelho ele passa a se espalhar, principalmente sair de Jerusalém, das cidades circunvizinhas, certo? Nós vemos aqui. Qual foi isso? Nós vemos aqui, Deus sempre vai estar presente na vida de todo cristão. Mas eu coloquei aqui, e o anjo ele é o mensageiro de Deus. Então eu coloquei aqui 3 personagens que fizeram a diferença nessa história aqui que a Alisson fala. Quem foi? O anjo, certo? Nós vemos aqui o anjo, Filipe e o etíope, né? O etíope eunuco. Nós vemos aqui que o anjo, né? O anjo avisa a Filipe, certo? Que ele fosse ali para saísse ali e fosse para ir para um caminho que dava em Jerusalém, certo? E ali ele encontrou um etíope, eunuco etíope, né? Nós vemos aqui na leitura, né? Ele era... E falou, hoje nós vemos aqui... Correndo Filipe, versículo 30, ouviu que ele o profeta Isaías. E ele fez uma pergunta. Entendes tu o que lês? Versículo 31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha aí. Para ensinar tem que aprender. Para aprender nós temos que estudar a palavra de Deus, certo? A palavra-chave dessa lição é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, olha aqui, há missões que eu e você só podemos realizar amanhã se tivermos o preparo de hoje, certo? Tem missões que nós só poderemos fazer amanhã se nós estivermos preparados hoje. Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 7. Diz o seguinte, olha. Respondeu Jesus e disse, olha, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então tem tudo essa importância, certo? Meus irmãos, vamos lá. Olha aqui. A igreja, por que estudar a palavra? Porque a igreja, o alimento da igreja é a palavra de Deus, certo? Nós vemos aqui, olha, a igreja, sem alimento, ela vai crescer somente em quantidade, mas não cresce em qualidade. Porém, se a igreja for alimentada pela palavra de Deus, ela vai crescer em quantidade e também em qualidade. Mas se eu deixar de alimentar, a igreja vai começar a crescer de forma deformada, né? Faltando nutrientes. Por exemplo, nós vemos aqui que a própria nutrição fala que o ser humano, se ele não tiver ali, se ele não se alimentar bem, faltar nutrientes, a falta de alguns nutrientes vem causar algumas doenças, certo? Isso é comprovado cientificamente, que a falta de nutrientes para o nosso corpo causa doenças, certo? Causa deformidades,
certo? E o mesmo vale para o mundo espiritual. Se nós não nos alimentarmos pela palavra de Deus, nós cresceremos. A igreja pode até crescer em quantidades, mas não cresce em qualidade. Vai crescer de forma desordenada, né? De forma deformada, né? E vai gerar doenças. Que doenças são essas? O pecado, né? Vai se achar. Mas quando é alimentado pela palavra de Deus, nós crescemos em qualidade, certo? Vamos lá. Olha aqui. Nós vemos aqui que o eunuco ele era do país da Etiópia, não é? A Etiópia fica ali no continente africano, ao sul do Egito. Se nós olharmos no mapa, tem o Egito, tem um país chamado Sudão, e mais para baixo, embaixo do país do Sudão, se nós olharmos no mapa, Egito, Sudão e a Etiópia, que fica ali perto acho que é da Somália, se eu não me engano, mais ou menos assim. Então nós vemos aqui, certo? Nós vemos aqui que o Israel ele tinha um comércio com a Etiópia, certo? Nós podemos ver lá em Salmo 68, versículo 31, certo? Desde a época de Salomão, por exemplo, a rainha de Sabá era da Etiópia, certo? E nós vemos aqui que a palavra de Deus ela é contagiosa, não é? No sentido benéfico, né? A palavra de Deus ela é contagiosa no sentido benéfico, certo? Nós vemos aqui que Agora veja interessante, né? Nós vemos aqui que o etíope, né? Ele talvez fosse um prosélito, que é quando alguém se converte ao judaísmo, certo? Ou ele era algum admirador ali da religião judaica, porque ele era da Etiópia e veio para Jerusalém. E a distância da Etiópia até Jerusalém é de pouco mais do que 4.000 quilômetros. E naquela época os carros eram puxados por cavalos, certo? E uma caravana, não é? Uma caravana, ela vai viajar por dia, mais ou menos 40 a 60 quilômetros por dia. E a distância da Etiópia para Jerusalém era pouco mais de 4.000 quilômetros. Então era uma viagem longa, era uma viagem cansativa, certo? Nós vemos aqui. Então ele era um admirador, ou ele era um prosélito convertido ali ao judaísmo, ou ele era um admirador, não é? Já que ele tinha um cargo de confiança, um cargo importante ali no reino da Etiópia, né? Nós vemos ali. Então nós vemos aqui que nós temos que aplicar a Bíblia em nossas vidas, não é? Nós vemos aqui, a gente já viu várias pessoas, às vezes as pessoas dizerem, eu já vi alguém, homens e mulheres, dizer que já leram 50, 40, 50, 60 vezes ou até mais a Bíblia, né? O importante não é a quantidade, mas é que cada vez que a gente lê a Bíblia, nós aprendemos algo mais, certo? Então, meus irmãos, o anjo, que é o agente aqui que fala com Filipe, ele vê isso no etíope, que o etíope tinha esse desejo de aprender a palavra de Deus. Até que ele pergunta, né? Quando o anjo fala com Filipe, Filipe corre lá e se encontra com o etíope que vai passando no caminho, né? E ele estava lendo ali a parte ali do livro de Isaías, né? Quando falava ali de Jesus, né? Quando ele seria levado ao matadouro, né? Nós vemos aqui, ele não entendia o que lia, até que Filipe prega para ele, evangeliza ele, né? Nós vemos aqui, e ele se converte, e de pouco tempo depois ele já pede para ser batizado. Então não foi aquele batismo, né? Vamos batizar de qualquer jeito, né? Não foi isso. Mas nós vemos que o etíope ele já tinha um temor da palavra de Deus, né? Então nós vemos aqui que tudo foi um processo. Por quê? Porque a palavra de Deus era contagiosa. A partir desse etíope, a palavra de Deus ia se espalhar ali no seu país. Porque ele se converteu e ele tinha um cargo de importância. Então tudo levava para que o evangelho se espalhasse ali no país da Etiópia, certo? Vamos lá. Nós vemos aqui que Filipe ele era diácono ali na igreja de Jerusalém. Ou seja, nós podemos ver Atos capítulo 6, versículo 5, certo? Então, Filipe, ele já tinha uma história na igreja, certo? Nós vemos aqui que o propósito do trabalho é atender às necessidades da vida, certo? Nós temos muitas necessidades, e uma das necessidades é a palavra de Deus, que nos traz sabedoria e saúde espiritual, certo? Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui, olha que interessante, Filipe, ele tinha uma missão, certo? O etíope tinha uma necessidade.
Filipe tinha uma missão e o etíope tinha uma necessidade. E essa necessidade ela foi suprida a partir da evangelização. Vamos ler aqui, né, para finalizar, Romanos capítulo 1. Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte, olha, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois és o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, certo? Porque nele se descobre a justiça de fé de Deus, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E para finalizar, nós vemos aqui, vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 7, certo? Mateus 7, 28. Diz o seguinte, diz assim, olha, e tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho, certo? Não, estou lendo 8, eu pulei aqui, é 7. E aconteceu que, eu estava lendo o capítulo 8 de Mateus, é o capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Nós vemos aqui que Jesus, a palavra de Deus, Jesus tinha autoridade porque ele falava o que vivia, né? Diferentemente dos escribas, dos fariseus que falavam uma coisa, mas vivia outra. Então, meus irmãos, foi um breve resumo aqui, certo? Felipe, ele era diácono, se tornou missionário ali, né? Nós vemos aqui que a importância de nós evangelizarmos, lembrando que nós não se evangeliza somente com palavras, mas também com gestos, né? Com atos, certo? Então a importância de nós sempre estarmos de ouvidos abertos à palavra de Deus. Filipe estava com o ouvido sensível, né? Quando o anjo fala com ele, ele vai, e nós vemos aqui que todos nós, todo ser humano, ele tem uma necessidade, certo? Ele tem uma necessidade. Que nós possamos também ter a nossa necessidade saciada pela palavra de Deus. E tem muitas pessoas, né, que ainda têm essa necessidade de ouvir a palavra. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Me perdoe por não ter gravado esse vídeo antes, houve alguns contratempos. Mas mesmo assim, eu vou postar, caso alguém queira assistir. Mas já agora, para a semana, agora no início da semana, estarei postando mais vídeos aqui das lições. Paz do Senhor.